Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 15, versículo 3. É o texto que eu quero usar para nós conversarmos nesta noite. O texto diz assim, Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Pai, nós oramos, pedimos graça a favor do Senhor sobre as nossas vidas. Que a palavra dessa noite possa vir falar aos nossos corações, não só para aqueles que estão aqui presencialmente, mas aqueles também que estão acompanhando online, que estão agora assistindo essa mensagem. Que o Senhor possa, Deus, abrir os olhos, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Repreendemos todo principado, potestade, Senhor, tudo aquilo que possa vir tirar a nossa atenção, Pai, tudo aquilo que possa vir tirar e roubar o mover do Teu Espírito sobre as nossas vidas, Pai, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. O texto aqui da palavra fala que os olhos do Senhor, eles estão em todo lugar. Eu não sei você, mas muitas vezes estamos em alguns lugares, e provavelmente isso já aconteceu com você, de estar em algum lugar e estar fazendo algo ali. Imagina que você está no trânsito e tem aquele retorno proibido, mas você tem que andar mais 3, 4 quilômetros. Aí você olha aquela entradinha e diz assim, não tem ninguém olhando. Não tem nenhum radar aqui, ninguém está percebendo, e você faz aquela volta, para você economizar 3, 4, 5 quilômetros. Muitas vezes você já pôde estar em algum lugar e pensar assim, olhar para o lado, tem alguém vigiando o que eu vou fazer aqui? Será que tem alguém me olhando? Não, não tem ninguém. Tem alguma câmera aqui? Não, também não tem. E aí você vai, você age, você faz aquilo. E muitas vezes é assim que funciona. Ninguém vê, ninguém olha, ninguém fica sabendo, só você. Mas algo que eu e você precisamos entender é que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Tudo que eu fizer, que você fizer, tudo que nós fazemos, o Senhor está sempre olhando. Porque nós servimos um Deus que tudo vê. Nada se esconde do Senhor, nada foge da presença de Deus. E o que eu quero conversar com você essa noite, que eu quero ministrar ao seu coração, é o Deus que tudo vê. Agora, o texto aqui diz que Ele está contemplando tanto os maus quanto os bons. Tanto coisas boas que estamos fazendo, o Senhor está olhando, como coisas ruins que estamos fazendo, o Senhor também está olhando. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, é o versículo que eu quero usar para a gente extrair aqui algumas verdades e trabalhar essa noite. O texto diz assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor Jesus, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um em espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O texto aqui de 1 Coríntios nos traz uma advertência, uma instrução, que os pecados de imoralidade, eles são diferentes dos demais pecados, e eles trazem também consequências distintas dos demais pecados. Quando uma pessoa, ou quando alguém comete uma imoralidade, um adultério, uma fornicação, para aquele que é jovem, solteiro, ou comete, ou macula o leito da sua casa, e comete um erro, um pecado, um adultério, essa pessoa, ela comete esse pecado, e esse pecado ele é distinto
de outros pecados, porque ele está pecando contra o santuário do Espírito Santo. Alguns anos atrás, eu não sei se vocês lembram bem, mas em 2009 nós tivemos a gripe H1N1. Ela foi muito semelhante à Covid que nós enfrentamos agora, nos últimos anos. Para mim, pelo menos, a H1N1 foi a primeira vez que eu tive uma experiência diferente, né? Com exceção agora, que foi muito mais intenso com relação à própria Covid. E nós ali, quando tivemos os primeiros casos de Covid, primeiro lá na Ásia, depois na Europa, depois chegou no Brasil, e aí chegou em Curitiba, e aí você viu uma pessoa, foi contaminada, outra pessoa também, e a gente viu que quando aquilo aconteceu, imediatamente, por mais pessimista ou otimista que você fosse, você não imaginaria que nós ficaríamos 2 anos lutando com aquela pandemia. Por mais pessimista ou otimista que você fosse, nós não imaginávamos ficar tanto tempo fechado com a igreja, sem culto presencial. Não imaginávamos perder tantas pessoas nesse tempo. Mas, inicialmente, o que nós entendemos ali quando começou a Covid? Nós entendemos que havia um risco de pegar aquela doença, um risco de aquilo chegar até nós, um risco que todos nós estávamos correndo. Não existia ninguém que estava imune àquilo. Depois de entender os riscos, nós entendemos as formas do contágio. Olha, você está no mesmo ambiente, onde alguém está com aquele vírus, isso poderia passar, enfim, fomos entendendo as formas do contágio. E por último, nós entendemos as consequências. E as consequências, elas foram duras, foram tristes. E por isso, quando entendemos o risco, a forma do contágio e a consequência, nós começamos a ter muito mais prudência em algumas coisas, né? Começamos a usar máscara, álcool em gel, distanciamento social e várias outras, né, questões que foi colocado para você evitar o mal. Eu quero trabalhar dentro dessa mensagem aqui essas 3 coisas: os riscos, a forma de contágio e a consequência. Eu não vou terminar ela hoje, eu vou dar sequência no próximo domingo, para que nós tenhamos esses 2 domingos trabalhando em cima desse tema. O Deus que tudo vê. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Ele sabe o que você fez ontem. Ele conhece o seu passado. Ele conhece o seu interior. E Ele conhece também tudo aquilo que um dia já fizemos, ou até aquilo que iremos fazer, ainda que para você não tenha ninguém vendo. Deus é um Deus que tudo vê. Então, eu quero trabalhar com vocês, e o primeiro ponto é: todos nós somos passíveis de queda. Assim como entendemos ali os riscos, né, da Covid, que todo mundo poderia ser atingido por aquele vírus, independente da idade, aonde estava. Conheço pessoas que estavam isoladas, ficaram isoladas distante da comunidade. E elas não sabem como que o vírus chegou até elas. Não sabem, não conseguem explicar. Então, todos nós somos passíveis de queda. Como todos nós estamos expostos àquela situação do Covid. Então, a primeira coisa que eu queria trabalhar com você é: não elimine a possibilidade de traição, de uma queda, ou da imoralidade sexual, que é toda a prática sexual que foge do padrão de Deus. Não elimine isso. E esse é um ponto extremamente importante e sério. Eliminar essa possibilidade que isso não pode acontecer com você, ou que você está imune a isso, que você está guardado, que você está, né, existe uma proteção sobre você, ou sobre o seu cônjuge, a sua família, que isso jamais aconteceria com você. Essa possibilidade, você já está dando um passo para que isso aconteça. Por quê? Porque quando achamos que somos tão bons, que podemos ficar seguros disso, baixamos a guarda. E quando baixamos a guarda, estamos dando um passo
para que isso aconteça. A Bíblia fala, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuide para que não caiam. E desconsiderar essa possibilidade de cair no adultério ou na imoralidade, isso faz com que, quando você elimina essa possibilidade, isso deixa você mais relaxado. Você baixa a guarda e pode muitas vezes ficar exposto à tentação e ao pecado. Sabe, agora algumas pessoas, elas criam alguns paradigmas, né? Algumas pessoas criam algumas situações dizendo assim: não, pastor, isso jamais vai acontecer comigo, isso jamais vai acontecer com ela. Não, eu sou um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. Não, ele jamais faria isso comigo, ele me ama, ela me ama. Não, ele não teria coragem de fazer isso. E nós criamos algumas coisas, imaginando que isso jamais aconteceria por essas situações. Vamos até alguns extremos dizendo: ele não tem coragem, ela não tem coragem. Às vezes imaginamos: não, fulano jamais faria isso, ele é muito feio, né? Ela é muito feinha, né? Não vai ter como. Deixa eu dizer uma coisa para você: não brinque com isso, porque eu já vi pessoas brincando com isso. Não, isso jamais aconteceria, fulano não teria coragem, jamais. E quando você imagina que jamais isso poderia acontecer, isso pode acontecer. Sabe por quê? Porque o diabo não brinca com ninguém, e ele não escolhe pequeno ou grande, gordo ou magro, bonito ou feio, casal novo ou casal de 40 anos já, novo convertido ou não convertido. Ele não escolhe. Ele está sempre pronto para destruir uma casa e uma família. Certa vez, uma mulher essa mulher, ela tinha uma virtude que ela não falava mal de ninguém. De ninguém. Todas as pessoas que você fosse conversar com ela e perguntar alguma coisa de uma pessoa, ela sempre tinha um elogio para fazer de alguma pessoa, sempre ela tinha um elogio para fazer. E as pessoas ficavam indignadas assim, dizendo: como essa mulher fala bem de tanta gente? Como essa mulher pode falar tão bem de todas essas pessoas? Até que um dia um grupinho se reuniu e falou: vamos armar uma para ela. Não, vamos armar uma para ela. E chegaram para ela e falaram: senhora, me diz uma coisa, o que a senhora acha do diabo? Esperando que agora ela vai blasfemar, agora ela vai falar mal de alguém. Porque, por pior que fosse a pessoa, sempre ela via uma virtude na pessoa. Por mais ali difícil que seja a pessoa para lidar, ela sempre olhava só as virtudes, não olhava o defeito. E aí todo mundo fez essa pergunta para ela: me diga, o que a senhora acha do diabo? Ela parou, pensou, e todo mundo ali esperando aquela resposta. Agora ela vai falar mal, mas do diabo ela tem que falar mal. Ela para e diz assim: o sujeitinho trabalhador, viu? E isso é uma verdade. O sujeitinho trabalhador. O diabo não brinca de ser diabo. Ele não para. Ele está todo o tempo tentando matar, destruir, lhe roubar, tirar sua alegria, tirar sua paz, tirar seu descanso, tirar sua felicidade. Ele está o tempo todo, 24 horas, tramando e trabalhando contra você. Então, eu preciso entender que eu não posso brincar com isso. Eu tenho que tomar alguns cuidados, porque o risco é iminente. Pode pegar um como pode pegar o outro. Então entenda que Deus, Ele mandou a gente enfrentar tudo. Tudo. Ele mandou a gente enfrentar o mundo, o diabo, o deserto, as crises da vida, os problemas, a doença, a dificuldade. Deus nos manda enfrentar tudo. Mas quando fala de lidar com as paixões, as tentações, pornografia, a imoralidade, o que inclui o sexo fora do casamento, o que Ele nos manda fazer é fugir. Olha só, Deus fala para mim e para você enfrentar tudo. O deserto da vida, ou os desertos da vida, as crises, a doença, o mundo, tudo Ele fala para eu e você enfrentarmos. Mas quando fala sobre as tentações, as paixões, a imoralidade, aí Ele diz: foge.
esse é o caminho. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22 diz: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça. Fuja, esse é o caminho. Sabe, queridos, portanto, imagine que se você estiver passando por algo semelhante, fuja. E foi esse que aconteceu com José. José é um homem íntegro, reto, estava trabalhando na casa de Potifar, até que certo dia a mulher de Potifar tenta pegá-lo, tenta fazer com que ele caia em uma tentação. E a Bíblia fala em Gênesis 39, versículo 12: então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. E ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo. Fugiu, correu. E é isso que precisa ser feito no momento da tentação, no momento da luta, no momento onde você vê que as coisas estão ficando muito próximas. Não brinque, fuja. Esse é o exemplo que a Bíblia dá. Tudo em frente. Quando fala de moralidade, tentações sexuais, a Bíblia diz simplesmente para eu e você fugir. Então, a partir de hoje, pense assim: isso pode acontecer comigo. Eu não sou melhor do que aqueles que já caíram no meio da jornada. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que já influenciaram a sua vida, quantas pessoas que você conhece que já foram referência em alguma área e caíram ao meio do caminho. Nós não somos melhores que essas pessoas. Nós, de maneira nenhuma, fomos feitos de um outro material que essas pessoas. Somos feitos do mesmo material. Então, por que eu estaria isento e essa pessoa não? Aqui, a grande questão é: eu não sou feito de um barro melhor. Por isso, o que eu vou fazer? Eu vou orar e eu vou vigiar sempre. Eu vou orar, eu vou vigiar e eu vou criar barreiras de proteção. Eu vou ter cuidados com aquilo que pode acontecer comigo, porque eu não sou melhor que essas pessoas. Então, não é sábio você arriscar. Há pessoas que resistem mais que outras, mas ninguém resiste todo o tempo. Há pessoas que lutam mais do que outras, mas ninguém vai conseguir resistir todo o tempo. Fuja, corra, preserve a sua vida, seu casamento, a sua família, envergonhando o inferno, quebrando maldições que muitas vezes entram dentro da nossa casa, da nossa família, porque abrimos brecha, porque abrimos uma porta. Eu sou porta de entrada de bênção ou de maldição dentro da minha casa. Assim você também. Você é porta de entrada de bênção ou de maldição dentro da sua família. Sabe, querido, vamos imaginar que aqui é um precipício. E esse precipício aqui está o adultério, o pecado, a imoralidade, a pornografia, a rede social, o grupo de WhatsApp, a festinha da empresa, a confraternização com os amigos, aquele futebol que você vai com os amigos que ainda não professam a mesma fé que você, e depois do futebol ficam ali com aquelas piadas sujas. Aqui está tudo isso, aqui está o mundo, aqui estão as coisas que nós convivemos todo dia, porque nem todo dia você está dentro da casa de Deus, como você está agora, orando, buscando a Deus, num ambiente como esse. Amanhã você está nesse ambiente, exposto a todas essas coisas. Expostas, não que você esteja procurando, mas todos nós estamos expostos a isso. No trabalho, na faculdade, na escola, no convívio social seu. Então, está aqui todas essas coisas, próximos de nós. Eu tenho duas decisões para tomar. Se eu ficar andando aqui próximo a todas essas coisas, a probabilidade de eu continuar caminhando aqui, e qualquer hora eu escorregar e cair em uma dessas coisas, imoralidade, tentação, adultério, pornografia, grupo de WhatsApp, rede social, televisão, internet, o que pode trazer prejuízo para mim? Se eu ficar andando aqui, a probabilidade de eu cair ela é grande, porque eu estou andando muito próximo, estou andando muito perto, Alguns até resistem mais tempo e brincam com isso, começam a andar. Não, jamais isso vai acontecer comigo, eu me garanto. E quem diz que se garante, já falhou, esqueceu do primeiro ponto que nós conversamos. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Agora, o que eu faço? Eu ando aqui, eu tomo uma distância, eu preciso conviver com todas essas coisas,
Mas eu tomo aqui, ó. Eu não vou andar ali, na beira do precipício. Eu não vou ficar flertando ali com o perigo. Eu vou andar aqui. Eu vou caminhar aqui. E eu caminhando e andando aqui, a probabilidade de eu cair, de eu errar, de eu fazer algo, ela é bem menor do que se eu estiver andando ali. Então, nós precisamos entender que da mesma forma que quando nós tivemos aí o período do Covid, foi criado o distanciamento social, eu também preciso criar agora, para eu evitar um erro, uma falha, o distanciamento sensual. Vou usar a frase que eu peguei emprestada aqui do Rafael Barbosa. Então eu preciso caminhar aqui, criando o que? Esse distanciamento sensual. O que é um distanciamento sensual? É você estar distante daquilo que é sensual. No grego, sensual é desejo impulsivo, luxúria, desejos da carne. Então, eu não vou ficar caminhando aqui, porque se eu ficar andando próximo aqui, eu posso cair. E a minha queda, ela pode ser terrível. Então, jamais elimine isso. Você precisa olhar no espelho e dizer: eu conheço essa pessoa, eu sei quem ele é. Porque você conhece, você sabe o que você pode fazer, você sabe o que você é capaz de fazer, você sabe o argumento, a história, a mentira, o jeito que você precisa dar para mudar qualquer situação. Então, quando nós olhamos no espelho, a gente precisa ser muito sincero: eu conheço bem essa pessoa. Sabe, querido, Elias era homem semelhante a nós, a Bíblia fala. Tiago capítulo 5, versículo 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Uau! Ele era o cara. Profeta, diversos milagres Deus operou através da vida dele, mas ele era um homem semelhante a nós, feito do mesmo barro que eu e você. Então, se ele também era semelhante a nós, mesmo Deus usando a vida dele de forma sobrenatural, nós precisamos entender que precisamos tomar muito cuidado. Amém, queridos? Deixa eu abrir aqui mais um ponto importante para a gente falar. Sempre temos aqui palavras específicas para casais, família, temos culto de casais, temos retiro de casais, mas é importante abrir esse leque para uma reunião como essa. E o sexo não pode ser um tabu no casamento. Muitas vezes, quando falamos essa palavra sexo, algumas pessoas desviam o olhar, ficam envergonhadas, escandalizadas. Não há razão para tudo isso. Foi Deus que criou o sexo. Ele criou o sexo seguro. Criou o casamento. Agora, o diabo ele pega isso, e aí ele deturpa, ele inverte o conceito, o valor. Então o que você precisa entender? Que o diabo não cria nada. Ele pega tudo aquilo que Deus criou e ele bagunça, traz confusão. Então entenda que você precisa conversar com a sua esposa, com o seu esposo. Isso estou falando para os casados. Você precisa ter uma conversa aberta. Qual a dificuldade, o que está acontecendo? Talvez você precise de um aconselhamento. Talvez você precise de um conselheiro. Talvez o caso seu é até clínico. E se for, procure ajuda. Mas converse sobre o assunto. Não abra essa porta para que o diabo possa entrar e depois causar maior problema para você, trazendo desgraça para dentro da sua família, do seu casamento. Quantas famílias hoje nós estamos vendo sendo destruídas, porque tudo começou com uma pequena concessão. Porque nada começa grande, tudo começa pequeno, é uma pequena concessão. O demônio não dá nada e o nada a ver. E eles sempre estão acompanhando. Não dá nada. Não, nada a ver. É muita religiosidade isso. Não é muito, eu não acho que é assim não. Não dá nada, não dá nada a ver. Mas daí, não vê os riscos,
não fica em alerta, não toma os cuidados que deveria tomar, e daí depois as consequências são terríveis. Então, vamos lá. É interessante você conversar, os casais. Lutar contra o pecado. Hebreus 12:4 diz: ora, a vossa luta é contra o pecado. Como se luta contra o pecado? Diferente da HN1 ou depois da própria Covid, que com o passar do tempo veio uma vacina e essa vacina foi uma prevenção. A prevenção que nós temos, no nosso caso, é oração, é travar batalha contra a tentação e criar esses pilares, esses bloqueios, colocar essas barreiras, porque se eu não cuidar com isso, eu posso ser o próximo. Se nós não cuidarmos com isso, a nossa história pode ser repetida como história de muitos outros, porque não somos melhor. Mateus 26:41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiar e orar, sempre, vigiar e orar, travar batalha contra a tentação. Está sendo tentado naquela área? Trave batalha, busque ajuda, busque conselhos, converse com pessoas que vão poder lhe ajudar, mas não fique sozinho, não se isole. Fugir sempre vai ser o melhor remédio, e a receita foi dada aqui por José, no texto que nós lemos. A Bíblia fala que ele fugiu, e eu fico imaginando, né, a cena aqui, como isso pode ter acontecido, porque a Bíblia fala que, o texto fala que ela ficou com a roupa dele na mão, e ele correu. Eu fico imaginando as pessoas que trabalhavam próximo a ele, quando vê lá, ele está correndo. Ele não quis saber se ele ia passar vergonha de correr pelado para cá ou para lá. Ele não quis ficar pensando nada, ele simplesmente fugiu. Sabe, isso é um pensamento meu. Eu imagino que o próprio Potifar, mandando ele para a cadeia, sabia que ele não tinha feito nada contra a sua esposa, mas Potifar, para não desonrar a sua mulher, mandou-o para a cadeia. Eu fico imaginando que as próprias pessoas que trabalhavam ali no palácio sabiam o caráter, a índole dele, sabiam que ele era um homem temente a Deus, então não acreditaram na versão daquela mulher. Mas não acreditaram porque ele fugiu. Se ele ficasse ali na hora: eu te repreendo, Satanás, pombagira do inferno, está repreendido. Ele não ficou. E muitas vezes nós queremos nessa hora ser tão espiritual, está repreendido, está amarrado, e não, eu vou orar, e começa a ler a Bíblia, e isso, aquilo, vamos cantar, vamos para expulsar esse demônio, vamos fazer alguma coisa. Não, o negócio é fugir, meu irmão. Não é cantar, não é orar, nessa hora, na hora, a oração você faz antes. A oração ela precisa ser sempre a medida de prevenção, sempre oração, oração, oração. Na hora do aperto é fugir, não é repreender. Então, fugir sempre é o melhor remédio. Agora, vamos lá. Entendemos os riscos, que todos nós podemos ser contaminados por isso, da mesma forma que todos nós podíamos ser contaminados pela Covid, que ninguém estava isento. O que nós temos que fazer? O quê? Andar sempre em alerta, vigilância. No caso da Covid, nós criamos, como falei, o distanciamento social, foi proibido as rodinhas de chimarrão, as conversas, os grupos, as famílias, muitas delas tiveram que criar ali o distanciamento. Eu lembro que na casa dos meus pais, por fazer parte do grupo de risco, muitas vezes fui levar algumas coisas na casa deles, deixei lá na garagem, para eles depois pegarem, depois de algumas horas pegarem aquilo. Então, é importante a gente sempre estar em alerta, sempre andando em vigilância. Então deixa eu dar aqui alguns conselhos para você andar em alerta, em vigilância. Quero dar aqui alguns conselhos de alerta para você. Cuidado com a amizade com pessoas do sexo oposto. Quem cultiva amizades assim não vive o primeiro ponto que nós falamos. Acredita que é forte o suficiente para não confundir as coisas e não cair na tentação. Então, cuidado. A tentação ela pode ser moral ou física, e às vezes apenas em pensamento. Mas algo que nós precisamos entender, e aí fica o alerta para você,
no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu dia a dia, no convívio que você está. Você tem ali colegas do sexo oposto, precisa cuidar com aquele excesso daquela amizade, com excesso de elogios para aquela mulher ou para aquele homem. Cuidar com excesso. Por quê? Muitas vezes você carinhosamente, querendo ser apenas alguém agradável, a pessoa do outro lado não está entendendo aquilo como apenas uma educação. E na cabeça dele ou na cabeça dela, começa a gerar algo. Por exemplo, um homem, no trabalho, começa a chamar a sua companheira de trabalho, ainda com muita educação, minha querida, meu amor, minha linda, pega isso para mim, me ajuda com aquilo. Você não fala linda, querida, meu amor, para uma colega, você fala isso para sua esposa, para sua mãe, para sua filha. Amém, meu irmão? E você, irmã, também, da mesma forma. Você não fica falando para o seu colega de trabalho, que lindo, que cheiroso, que perfume gostoso, olha como você está bem, tá bem vestido hoje. Não fica fazendo elogios dessa forma. Amém, irmãs? Porque isso pode trazer prejuízos terríveis para você. Então, sabe, querido, muitas vezes nós pensamos assim, imagina, eu jamais estou pensando nisso. Você talvez jamais está pensando nisso. Mas a pessoa do outro lado, você não sabe o que ela está pensando. Mateus 5,28 diz assim: eu, porém, lhes digo, a quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, você, quando olha para alguém com cobiça, você já cometeu adultério no seu coração. O que é cobiça? Não tem como você não olhar alguém passando, ou alguém passa, alguém fala com você, no ônibus, no trânsito, na rua. Mas a forma que você olha aquilo, a maneira que você continua olhando, isso vai dizer se você está cobiçando ou não. Agora, eu não posso julgar você. Eu não vou estar lá. Talvez ninguém vai estar lá. Mas o Deus que nós servimos tudo vê. Ele conhece o seu coração. Ele sabe o que está no seu coração. Então vamos lá. Cuidado, sabe? Ser colega é uma coisa. Agora, coleguismo é outra coisa. E vamos ampliar um pouco mais isso. Até amizade entre casais. É muito saudável. Amizade entre casais. Mas a gente já viu muita amizade, muita mistura, muito, deu ruim. Então, até amizade entre casais precisa também ter os cuidados. Então, por exemplo, eu tenho muitos casais que são nossos amigos, meu e da Adri, muitos. Mas nenhum amigo meu me visita em casa quando eu não estou. Nenhuma amiga da Adriana visita em casa ela, se ela não está, se só estou eu lá. Eu não vou na casa de nenhum amigo meu, se ele não está lá, só estando a esposa dele lá. Então precisamos tomar alguns cuidados. Aqui, recentemente, nós tivemos uma reunião com a nossa liderança. E eu passei algo aqui para a nossa liderança, algo que, inclusive para você, como membro dessa casa, é importante você saber. Eu disse, olha, nós, ao final do culto, sempre estamos aqui para receber todas as pessoas, orar com elas, quem está chegando, quem já é membro, quem está chegando agora no alcance, sempre acaba o culto, sempre nós pastores, diáconos, líderes, estamos aqui para recebê-las. Muitas vezes conversamos com nós pastores, atendemos algumas mulheres, as nossas esposas, às vezes as mulheres acabam conversando com um irmão ou outro, até porque estamos aqui expostos todos nós. Mas se um homem pede para alguma das pastoras um gabinete, uma hora para conversar, ela só vai atender se esse homem vier com a esposa ou se o marido estiver com ela. E da mesma forma nós homens, se alguma mulher nos procura para um atendimento pastoral, para um aconselhamento de gabinete, a pergunta que a gente faz é, seu esposo, você é casada, tem um marido? Não, olha, não tenho esposo, enfim, sou solteira, meu marido não vem à igreja ainda, enfim. E ela não, o marido não pode acompanhá-la. Então, qual é a nossa resposta? Dizer, olha, eu preciso ver a agenda da minha esposa, porque ela vai atender, vai estar junto comigo nesse atendimento.
Por que isso, pastor? Não é muita burocracia? Não, isso é cuidado. Eu não vou ficar exposto, não quero que os nossos pastores fiquem expostos, os nossos diáconos, a nossa liderança fique exposta a isso. Porque nós sabemos dos riscos. Sabemos que isso pode trazer consequências. Já ouvimos quantas histórias como essa. De gabinete, de homem aconselhando mulher e deu ruim. Ou mulher, o homem pegando conselho com mulher e deu ruim. Então, para você já entender como essa casa funciona. Como nós pensamos. Eu lembro que um dia teve uma moça que ela queria atendimento com um dos pastores. E aí foi nos procurado, né, um dos nossos pastores. E ela, olha, eu quero um atendimento, um gabinete. E ele disse, olha, eu queria saber do seu esposo, seu marido. Ela enfim, não estava com o marido. Enfim, ela estava passando por um processo conjugal. Mas ela queria que um homem a atendesse. E aí nós falamos para ela, só iremos atender quando uma das nossas esposas tiver agenda para a gente poder atender junto. E ela, não, eu quero ser atendida por um pastor, eu não quero que uma pastora me atenda. E nós dissemos para ela, é um pastor que vai lhe atender, mas junto com a pastora, junto com a esposa. E ela insistiu e disse que não queria ser recebido com o casal, que a conversa dela, só o pastor entenderia a conversa dela. Resultado, ela não recebeu o atendimento do jeito que ela queria. Ficou brava, foi embora da igreja. Agora, o que nós podemos fazer? É assim que funciona. Porque eu não posso fazer diferente do que nós estamos falando aqui. Nós não agimos diferente. Porque o cuidado, ele precisa existir. E quantas pessoas, homens de Deus, que nós já vimos, pessoas tementes a Deus, que por abrir concessões, acabaram caindo no meio do caminho. Então, também repense as amizades isoladas. Isso não é bom. Conversas isoladas com pessoas, isso não é bom. Principalmente com pessoas do sexo oposto. Cuidado no seu trabalho, na faculdade, no ônibus. Eu lembro que quando o Murilo começou a estudar na faculdade, eu falei assim, filho, olha, você não pega carona com nenhuma menina para vir para casa. Ou vem de ônibus, ou vem de Uber, se vira. Mas eu não quero que você pegue carona com o menino, você é jovem. Ela também é jovem, não é bom. E depois, quando ele teve o carro dele, falava, da mesma forma, você não pega carona, não dá carona para nenhuma menina. Por quê? É cuidado. Eu lembro que um dia ele falou assim para mim, pai, mas você confia em mim? Eu falei, eu confio em você. Claro que eu confio, filho. Mas é importante você entender que isso é cuidado. E porque se a gente abrir concessões, nós já estamos dando um passo cada vez ficando mais perto. Não, isso aqui não, é muito radicalismo. É importante você ser radical, mas com você, não com os outros. O radicalismo, ele é bom, não é ruim, mas com você. O problema é que muitas vezes nós queremos ser radical com os outros. Não pode isso, não pode fazer aquilo outro, mas daí nós abrimos concessões. Seja radical, mas seja com você. Não brinque com fogo. A gasolina de crente também pega fogo, sabia? Pega ou não pega? Gasolina de crente pega fogo ou não pega, irmãos? Pega, e pega muito fogo. Provérbios, capítulo 6, versículo 28, diz assim, alguém andará sobre brasas sem que se queime os seus pés? Ninguém vai conseguir andar sobre as brasas sem queimar os pés. Então, não brinque com fogo. Cuidado com TV, internet. Com o que você tem alimentado o seu espírito? Com o que você tem alimentado a sua alma? Nós temos algo em casa, eu, a Adri, um combinado. As nossas senhas, todo mundo tem acesso. Eu tenho acesso às senhas dela, ela tem a minha. O nosso computador, Instagram, mensagem, tudo é acessível. Não tem segredo. Por quê? Porque eu não tenho nada para esconder dela e ela muito menos de mim. Porque nós estamos nos protegendo. Mais do que isso, colocamos proteção até nos nossos computadores, celular, até na internet da nossa casa, colocamos uma proteção lá. Para que nada. Poxa, pastor, o que é isso? É radicalismo? Eu preciso ser radical comigo. Eu preciso ser radical com a minha casa. Eu preciso ser radical porque eu tenho 3 filhos. Agora, um só morando conosco, nós tínhamos 3 homens morando em casa. 4 homens, né? 3 filhos, e nós como casal. Então, tínhamos que ter cuidado. Então fomos lá,
Pegamos lá um software, lá um sistema lá, que foi instalado na internet da nossa casa, para não ter acesso a nenhum conteúdo ilícito, pornográfico, de qualquer forma. Tudo era bloqueado. Lembra? Se eu andar aqui, posso, como não posso, mas a probabilidade de cair ela é grande. Agora, andando aqui, criando esse distanciamento, então eu vou andar muito mais seguro. E é assim que nós precisamos entender, para todas as coisas. Andar seguro, é aqui. Não é bater no peito e dizer eu me garanto. Porque quem bate no peito e diz se garante, está correndo um sério risco de cair. Cuidado com o tipo de alimento que você oferece à sua alma. Conversas, livros, piadas, filme. Então, não se refiro só apenas à questão de pornografia, mas os ambientes, os sites, as conversas. Cuidado com os seus olhos também, com as suas mãos, com os seus olhos. Mas não é só no âmbito da pornografia, é em todo lugar. É naquele negócio que você vai fazer, é naquele cliente que você vai atender, é naquela negociação que você vai fazer, é naquela hora que o seu patrão não está vendo, mas Deus está vendo. É naquela hora que você imagina ali, meu chefe não está vendo, mas Deus está vendo. Porque os olhos do Senhor estão tanto para os bons quanto para os maus. Deus está vendo a maldade das pessoas, como Deus está vendo também a bondade das pessoas. Então, entenda isso. Cuidado com quem você também toma conselhos. Cuidado com quem você busque seus conselhos. Não fale do seu problema com quem não pode ajudar você. Quem pode ajudar você? Seu pastor, seu líder, um conselheiro matrimonial. Se é em finanças, é alguém bem sucedido naquela área. Se é na família, é alguém bem sucedido naquela área. Ou um médico, um psicólogo. Alguém que possa cooperar com você. Cuidado com quem você vai tomar conselhos também. Não aceite também o isolamento. Muitas vezes a gente percebe que algumas pessoas se isolam. Tem uma dificuldade, tem um problema, tem uma luta, e aí ela se isola. Tem vergonha de contar, tem medo de falar, e se isola. E o isolamento não é bom. Porque o isolamento pode fazer você depois desencadear outras coisas. Outros erros, outras falhas, que depois para se corrigir é muito pior. Então entenda isso, não aceite o isolamento. Se faça presente no seu relacionamento, com a sua esposa, com seu marido. Se faça presente no seu ambiente familiar, conversando com seu filho, com a sua filha. Muitas vezes conversando com alguns pais também, a gente percebe, eles, olha, eu quero, pastor, dizer que meu filho, a minha filha está com alguma atitude assim que não está legal. 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8, não está legal, já levei ao médico. E aí você começa a conversar e você pergunta, como que está a sua vida na área moral? Será que não tem um pecado oculto? Será que um dia você não abriu uma porta, uma brecha e não fechou? E quando vamos investigar um pouco mais a fundo, existe algo que às vezes foi aberto e nunca foi fechado. Porque nós somos porta de bênção ou de maldição para dentro da nossa casa. E muitas vezes, os adultérios, eles começam com pequenos flertes. Você nunca vai tropeçar numa montanha. Nós tropeçamos nas pedrinhas, nas coisas pequenas. São nas pequenas concessões. Lembra? Não dá nada, nada a ver. Esses 2 demônios sempre estão próximos de nós. E muitas vezes eles são acionados. Nada a ver, não dá nada. Dá sim. O prejuízo é terrível. A dor é terrível. O desastre é terrível. Só quem já passou por isso, ou está passando, sabe o quanto isso é prejudicial para a sua vida, para a sua linhagem, para a sua família, para os seus filhos. Para eu caminhar para a conclusão aqui dessa primeira parte, o Deus que tudo vê. Provérbios 28:13 diz, quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e a abandona
alcança misericórdia. Nós temos um Deus que sempre está disposto a nos perdoar, quando encontra um coração disposto a se arrepender. Agora, se não houver arrependimento, porque não é remorso. Remorso é você ir lá, realmente eu errei, mas daqui a pouco você faz de novo. Errei, e daqui faz de novo, e aí faz de novo. Isso não é arrependimento, isso é remorso, você volta a fazer aquilo que você já fazia. Arrependimento é mudança. E a Bíblia fala, aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Talvez possa existir alguma área da sua vida que não está prosperando. Sua vida financeira, seu ministério, sua empresa, seus negócios, sua vida espiritual, sua vida familiar. Alguma área talvez não esteja prosperando. E pode ser que você esteja encobrindo alguma transgressão que você cometeu. Mas a Bíblia diz, aquele que confessa, não é só confessar, também abandona, alcança a misericórdia. Então, você entendeu hoje que há riscos, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Você entendeu hoje que há formas de você prevenir esse contágio. A semana que vem nós continuamos essa mensagem com as consequências. Eu espero que você esteja aqui a semana que vem. Eu não quero trazer nenhum peso sobre você nessa palavra, mas sim é um alerta, é um cuidado pastoral. Porque a sua família, ela é importante para Deus, a sua família é importante para nós, e a sua família é seu maior patrimônio. Busque ajuda, porque as coisas não melhoram sozinhas, as coisas não mudam sozinhas. Nós temos aqui muitos recursos na igreja, que também podem ajudar você. Nós temos Homem ao Máximo, Mulher Única, veredas, culto de casais, retiro. Temos pastores, temos atendimento pastoral, temos uma célula. Temos muitas ferramentas que podem ajudar você. Muitas ferramentas. Mas as coisas não melhoram sozinha. Tenha consciência que nada fica oculto diante de Deus. Porque nós servimos um Deus que tudo vê. Talvez você até pense, isso vai comigo, ninguém vai ficar sabendo. Pode ser que ninguém fique sabendo mesmo. Mas o Deus que nós servimos, tudo vê. Porque como nós lemos aqui em Provérbios 15:3, e eu concluo com esse texto que nós iniciamos. Os olhos do Senhor estão sobre todo lugar. Os olhos do Senhor estão sobre mim e você, sempre contemplando os maus e os bons. Então, eu espero que essa palavra de hoje, você possa refletir sobre ela. E eu já quero convidar você a ficar em pé para nós estarmos orando, que você possa refletir sobre ela, mas que principalmente você possa se colocar diante de Deus, e se algo precisa ser consertado na sua vida, se algo precisa ser ajustado, que você se arrependa, que você possa buscar em Deus esse fortalecimento. E se você precisa também de pessoas, que você busque as pessoas certas, para você buscar conselhos, buscar restauração, buscar perdão, buscar restituição. Porque Deus, Ele está sempre disposto a nos perdoar, sempre. E ainda dá tempo de você se arrepender, ainda dá tempo de você dizer, Senhor, me perdoe, eu errei. Esposa, me perdoe, eu errei. Marido, me perdoe, eu errei. Deus, me perdoe, eu errei. Ainda há tempo. Não deixe para amanhã. Não deixe as coisas imaginando que automaticamente elas vão se resolver sozinhas. Precisa uma atitude, precisa um passo. Por isso essa noite eu oro com você. Eu quero pedir que você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você ore a Deus neste momento. Entenda, eu não vim
trazer nenhuma palavra aqui para expor você, mas é um alerta. Há riscos, nós entendemos, há formas de contágio e há consequências que nós iremos falar na semana seguinte. Para aqueles que não se arrependem, para aqueles que brincam com isso, para aqueles que não sabem o quanto isso custa. Mas, se você que está aqui essa noite, entende que você precisa de um conserto com Deus, de um pedido de perdão, abra seu coração neste momento, fale com o Senhor. Tenha seu tempo, você e Deus, dizendo: Senhor, eu me arrependo, me ajuda nas minhas fraquezas. Deus, me ajuda, Senhor, porque eu estava andando aqui realmente, e talvez você esteve andando aqui próximo a esse precipício, quase, colocou um pezinho lá, mas você conseguiu voltar. Agora você entende que você não vai mais andar aqui, à beira desse abismo. Você vai andar num lugar seguro. Andar num lugar seguro também, orando e vigiando. Orando e vigiando. Travando batalha. Pondo as mãos sobre a cabeça do seu filho, da sua filha, profetizando toda sorte de bênção sobre ele, sobre ela, repreendendo todo principado, toda potestade que possa vir contra ele, contra ela, na escola, na faculdade, aonde ele estiver, aonde ela estiver. Pai, nós oramos essa noite, pedimos graça e favor do Senhor sobre as nossas vidas. Deus, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui presencialmente, mas aqueles também que estão nos acompanhando, Senhor. Para que o Senhor possa vir trazer, Senhor, uma revelação em nossos corações. Para que o Senhor possa vir falar aos nossos corações. Para que o Senhor possa vir trazer, Senhor, um temor em nossos corações, Pai. Deus, e se alguém está brincando, Senhor, com isso, que ele hoje possa entender que o Senhor está trazendo um alerta. Que não somos melhores do que ninguém. Portanto, se algum de nós pensamos que estamos de pé, teremos que cuidar para não cairmos. Deus, essa é a nossa oração. Ajuda-nos, Senhor. Espírito Santo, fortalece-nos debaixo da Tua poderosa mão. Espírito Santo, precisamos que você nos ajude, nos fortaleça. Deus, eu sei das minhas limitações, sabemos das nossas limitações, Deus, mas queremos hoje, Pai, encontrar o Seu perdão. Perdoa-nos, Senhor. Derrama da Tua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. E que tudo, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome. Que tudo, Senhor, possa, Senhor, glorificar o Teu nome. Deus, eu decido buscar ajuda, eu decido não andar mais sozinho. Eu decido, Senhor, me restaurar, eu decido buscar a minha restauração. Eu decido. É uma decisão, querido, que você tem que ter essa noite. É você que decide. É o Espírito Santo que te convence, mas a decisão ela é sua. Tenha consciência que nada fica oculto diante aos olhos de Deus. Se você recebe essa palavra essa noite, você pode dar um forte aplauso a Jesus?